Essa é uma exposição que não tem a pretensão de ser uma exaustiva, de dar conta da obra como um todo, né, de Zerbini, mas ela é bastante generosa, né? Digamos, ela tem um caráter panorâmico, né, posto que ela percorre obras de épocas diversas. A gente está fazendo um percurso aqui do final dos anos 70 até basicamente ontem, né? Então tem uma obra muito recente. E propondo alguns recortes, algumas leituras, né, do trabalho que tomam dois aspectos centrais, paisagens e a ideia da ruminação. Né? Paisagem vai ficar um pouco autoevidente na exposição. Luiz é um paisagista, né? Talvez se considere vai poder falar melhor. E ruminação, um termo que vem do próprio artista, uma expressão dele, para se referir ao seu processo de criação. A maioria das pinturas são paisagens. E realmente tem um período grande de tempo, assim, muitas fases diferentes, né? E a ideia da ruminação é você ficar pensando e repensando a pintura e o trabalho e a vida, né? Repetidamente, muitas vezes. O trabalho do ateliê é muito solitário. Hoje em dia não é mais tão solitário, mas já foi muito solitário e isso, sei lá, cria uma atmosfera que leva você a ficar pensando e repensando as coisas, né? Uma vez eu estava andando numa estradinha de terra e tinha muitas vacas que vieram na cerca, assim, perto. É aquela vaca Nelore, né? Aquela vaca branca, tem aquele olho pintado de preto, assim, parece que é com rímel, assim. É uma vaca maquiada, né? Elas ficaram paradas olhando muito e aí eu fiquei pensando numa frase que eu tinha ouvido que uma amiga me falou, que existe essa expressão que a pessoa é burra como um pintor, sabe? E aqui não é exatamente burro, é uma tradução do francês que quer dizer que é mais teimoso do que pouco inteligente, sabe? Aí eu tomei um susto, fiquei chocado, achei uma ofensa, fiquei mal, assim, pensando naquilo. E aí depois, quando eu lembrei dessas vacas e me lembrei sei lá, do que poderia significar essa burrice, de alguma forma eu me identifiquei com aquilo. Eu achava que realmente eu parecia com uma vaca daquelas, ou que a minha inteligência era um modelo diferente de inteligência, uma inteligência lenta, como a Clarice falou, uma inteligência ligada ao tempo, à observação, sabe? E que aí eu pensei que eu fiquei feliz de não ter uma inteligência esperta, sabe? Que eu pensei, o oposto disso deve ser uma inteligência esperta e alguém que talvez tivesse uma segunda intenção com aquela inteligência, que não ficar observando. Aí eu falei, eu realmente sou uma pessoa que fica assim, meio babando, olhando demoradamente para a natureza, observando as coisas, observando o chão, os animais, como eles agem. Eu me identifico com os animais, com as paisagens. Aí eu fiquei feliz de ter de ser um ruminante, sabe? Eu me senti um ruminante e fiquei feliz de ter descoberto isso. E aí eu escrevi um texto sobre isso, sobre as paisagens ruminantes. Daí que veio o nome, que no primeiro momento eu fiquei um pouco na dúvida se era um bom nome, mas cada vez que o tempo passa eu acho mais acertado que ele seja. E agora que eu tenho toda essa... Que depois eu comecei a pensar sobre isso, e eu tenho essa explicação toda que eu dei agora, eu pensei durante a montagem, sabe? É uma coisa recente. Eu escrevi atrás, mas eu ainda vou elaborar mais. Acho que tem muita coisa ainda para falar sobre esse tipo de inteligência, que é uma inteligência necessária, sabe? Que é uma inteligência que os indígenas têm, por exemplo, que os quilombolas têm, que um monte de gente tem, que é uma galera que eu me identifico, sabe? Eu penso desse jeito. Eu penso lento, eu penso... Sou teimoso no pensar, sabe? Mas essa teimosia tem um sentido, tem um significado, tem um porquê. Essa sala chama Viver é Ruminar Paisagens. E aquelas pinturas bem pequenininhas que estão ali, tem 3 pinturas pequenininhas e depois tem mais 2 aqui, né? Elas têm uma natureza diferente do resto da exposição toda, que é um momento que tem
eu, né, o artista e a paisagem e a natureza, e não tem nenhuma interferência externa. E ela é despretensiosa, sabe? Eu estou ali meio que passando um tempo e não tem pressão de nada, não tem galeria, não tem museu, não tem nada que eu pense dessa parte da vida profissional que depois eu passei a ter, né? Aquilo ali é o DNA do artista. Foi quando eu comecei a pensar antes de eu pensar em ser artista, o que eu fazia era isso. Eu pegava uma pintura, pegava uma tela, tinta e ficava observando e pintando. Isso é o que eu gosto de fazer. E eu fico feliz dela estar nessa primeira parte, porque ela representa tudo o que aconteceu. Ela é meio o início de tudo que vocês vão ver daqui para frente. Então, é um momento muito feliz ali. Eu me vejo muito naquele lugar ali até hoje, apesar de tudo, porque é difícil você manter o foco assim no trabalho. É um outro trabalho, é um exercício. Essa pedra aqui, ela é uma representação. Se você for ver, aquelas 3 pinturinhas que eu acabei de falar, ela tem essa instalação que faz parte do trabalho. Faz parte não, ela é o meu último trabalho. E quando a Clarissa falou lá fora que até ontem era isso aqui, entendeu? Eu comecei a fazer no ateliê e eu estava trabalhando nisso aqui até ontem. Então, ela chama Pedra Lascada, mas ela poderia chamar o presente do mar também, porque todas essas coisas, isso aqui é meio um inventário do que eu peguei. Tudo que vocês vão ver nas pinturas, um monte de objetos, coisinhas pequenas, aquelas latinhas, tá vendo essa latinha aqui, sei lá, um monte de coisa. Isso é recorrente, toda hora vai aparecer nas pinturas. Tudo eu peguei em algum lugar onde eu tive. Sei lá, nas praias, quando eu viajava com as meninas, e eu ia recolhendo essas coisas. Ali tem um sapato meu, tem um chinelo da Minnie ali, tem esse galho aqui eu peguei lá em Mangaratiba, aquela rede eu trouxe da Ilha Grande, tem várias coisas que eu peguei na Ilha Grande. Aquela raquetinha de matar mosquito é a primeira raquetinha que eles lançaram no mercado, que eu comprei, vendia no Rio, comprei no Sinal, aquela amarela ali, e ela quebrou. Depois ela vai tudo meio fazendo parte do inventário mesmo, de uma memória. E aí essa memória vai aparecendo nas pinturas, aos poucos elas vão aparecendo. E aí a ideia de chamar isso de presente do mar, as pessoas, parece um pouco uma coisa, tem um caráter ecológico, assim, como se tivesse um protesto em relação à sujeira, ao lixo do mundo e tal. Ele até tem, mas não é exatamente... É um presente do mar. O mar devolve o que você jogou. Então, é uma questão de diálogo com o mar. Se você ficar jogando esse tipo de coisa, ele vai devolver para você. E eu não julgo, sabe? Eu até posso julgar se for necessário e me posicionar e me colocar politicamente em relação a tudo que acontece. Mas nesse caso aqui, ou no caso do trabalho em geral, que eu ando pensando sobre isso, é um diálogo, sabe? Como tudo é um diálogo, a pintura também é um diálogo. Esse aí é um diálogo da gente, né? Não sou nem eu, com a natureza. Então, isso aí é o que eu tenho encontrado por aí. Não acho nem que muitas dessas coisas não são exatamente lixo, né? São coisas orgânicas que vão se decompor e tal. Eu acho que observando, né, essa instalação, enfim, sugiro que talvez guardar a memória desse caráter instalativo, né, de uma intenção de arranjar a matéria do mundo, né, as coisas do mundo, os objetos, enfim, as pedras, para que a gente vá para a próxima sala com a lembrança, né, desse caráter instalativo, né, a partir dessa obra, e a gente vai reencontrar essa vocação, digamos, nas grandes pinturas da próxima sala. A gente pode conversar melhor lá. Bem, a gente passou aqui pelo núcleo o lugar de existência de cada coisa. Também é uma expressão do Luiz
que se refere ao desafio de encontrar no plano da pintura um lugar para cada um desses muitos, né, objetos, seres, plantas, né, enfim, memórias que habitam, né, essas pinturas. E essa forma de trabalhar, que tem uma certa relação com a ideia de colagem, de montagem, que é também muito cara à alegoria, né? As alegorias que estão aí no mundo, como sempre dou o exemplo de um carro de escola de samba, né? Um carro alegórico, que é aquela montagem de várias referências, signos, símbolos, né? Vários elementos que juntos compõem um significado, né? Instituem um sentido. E Luiz explora essa dimensão alegórica que está muito presente nas paisagens dele, para, na próxima sala, se aproximar de assuntos do âmbito da história, da memória social, da violência social, né? Esse não, apesar de a gente ter na próxima sala 2 pinturas mais recentes, dos últimos 10 anos, um pouco mais, né? Que é a Primeira Missa e o Massacre de Hashimu. A ideia, né, de olhar para as dores, para os traumas sociais, para a violência, não é exatamente inédita na obra do artista. Essa sala em que a gente está reúne trabalhos que delicadamente lidam com o assunto da morte, e aí na próxima sala a gente vai fazer um pouco essa abertura de olhar para pensar a própria história do Brasil, né, a colonialidade, enfim, as questões da violência cotidiana como tema. Então, aqui, né, nessa sala tem 2 pinturas que foram feitas também sobre encomenda pelo Adriano Pedrosa. Aquela que é a Primeira Missa no Brasil foi para uma exposição que chamava Histórias Mestiças, em 2014. Eu resisti um pouco ao tema de, sei lá, não tinha interesse em fazer uma pintura sobre a Primeira Missa, nem sobre missa nenhuma. Mas ele falou para eu pensar um pouco antes de responder. E aí eu lembrei que eu tinha feito um desenho nos anos 80, muito tempo atrás, e que era sobre a perspectiva dos povos que viviam no Brasil antes dos europeus chegarem. E aí eu fiz aquela pintura ali. Aí depois, 2021, eu fiz a exposição no MASP, que eram só trabalhos históricos, né? Era 200 anos da independência e 100 anos da Semana de 22. Aí o Adriano falou, por que você não faz uma exposição só com releituras de trabalhos históricos? Que também eu fiquei um pouco na dúvida, eu não sou um pintor dessas questões históricas, mas eu já estava com a ideia de fazer uma pintura sobre o massacre de Hashimu, já estava em andamento, na verdade, a pintura. Eu tinha participado de uma exposição em Paris chamada Nous les Arbres, a convite do Bruce Albert, que era um dos curadores, que foi quem escreveu, é um antropólogo francês, que viveu muitos anos com os Yanomamis nos anos 70 e que escreveu, na verdade, que transcreveu A Queda do Céu, do Davi Copenau Yanomami. Se eu pudesse escolher uma maneira de representar os Yanomamis, não seria essa. Os Yanomamis é um povo maravilhoso, com quem eu me identifico, assim, sei lá, me identifico, né? Não posso dizer que eu me identifico com eles, porque somos muito diferentes, mas na linguagem, ou nos povos indígenas em geral, tem uma maneira como eles tratam o entendimento do mundo nas próprias palavras. Quando eles dão nome para alguma coisa, já vem cheio de significados, assim, vem a cor, a forma, para que serve, ou sei lá, tem muitas informações da tradição oral que já vêm embutidas naquelas palavras. Esse tipo de organização linguística, na minha opinião, eles já criam para as crianças, ou para quem está aprendendo a língua, e já tem uma relação com a natureza que já vem na própria linguagem, desde que eles nasceram. Acho que esse é o grande segredo do que a gente não consegue entender, que é essa relação tão intensa deles com a natureza, com a espiritualidade toda ligada à natureza e aos animais e às plantas, né? Então, se eu pudesse escolher um retrato, fazer uma pintura sobre eles, seria uma coisa muito mais ligada à beleza da cultura deles do que a essa situação
que acabou sendo a escolhida. Mas eu também aceitei porque o Bruce, na época, ia fazer... esse ano, ao mesmo tempo, era 30 anos da reserva, né, da TI Yanomami. Então ele falou que era importante fazer, que tinha que ter visibilidade, que era uma época que o garimpo estava voltando, era no governo passado, onde o garimpo estava invadindo novamente as terras indígenas e principalmente os Yanomamis. Então eu comecei a fazer a pintura e durante o processo eu estava tratando isso como um fato histórico do passado, né? A exposição, no máximo, chamava A Mesma História Nunca é a Mesma. Eu estava tratando aquilo como uma coisa que tivesse acontecido em 1993. Só que durante o processo, saiu uma matéria no jornal dizendo que essa mesma pessoa que está representada aqui por esse cara com o facão na mão, que matou mulheres e crianças na época, em 93, que foi o primeiro e único genocídio brasileiro, né? Ele foi condenado a 18 anos de cadeia. Ele foi preso enquanto eu estava fazendo, de novo no mesmo lugar, dentro da terra Yanomami, ainda garimpando no mesmo lugar. E ele não tinha cumprido a pena, então ele saiu, ninguém sabe como ele saiu da prisão e voltou para o mesmo lugar. Aí eu fiquei muito, sei lá, assim, chocado, que eu estava tratando a história como uma coisa, como a primeira missa, né? Uma coisa que tivesse acontecido, mas as coisas continuavam acontecendo e continuam acontecendo, né? Então, esse trabalho é sobre isso. E mesmo lá, a primeira missa também é um pouco sobre isso. A história é aquela mesma lá. Existe uma divisão, é impossível. Aquela pintura é sobre os dois mundos que eu não vejo como posso se entender, sabe? A não ser que, sei lá, aconteça alguma coisa maravilhosa. Mas não sei. E aqui, ao mesmo tempo, eu achei muito feliz a ideia da Clarissa de lembrar dessa pintura e trazer essa pintura. Essa é uma tragédia também carioca que a gente está acostumada a conviver. Convivemos com isso. Essa pintura é de 89. Eu não me lembro que momento especial, qual é o fato histórico que estava acontecendo nessa época. Mas era a violência cotidiana que a gente vive até hoje. Então, é meio sobre isso. Então, esse é mais um dos nossos núcleos, Eu Paisagem. Aqui a gente reúne trabalhos onde Luiz borra um pouco, né, as separações entre a ideia de natureza e cultura, o dentro e o fora, a figura e o fundo, né, o que é sujeito, o que é objeto. Faz esses elementos que muitas vezes a gente trata de maneira dicotômica, né, separada, faz eles conversarem, se encontrarem, enfim, se camuflarem, de fato, se metamorfosearem uns nos outros, né? Esse é um princípio que tem crescido no trabalho do artista, né? A gente vai vendo ao longo desses 50 anos essa capacidade de metamorfosear uma forma em outra, ganhar mais densidade, mais complexidade na trajetória dele, mas ela tem um ponto importante nessa pintura, Eu Paisagem, que é justamente o título, né, desse núcleo. E aí a gente, enfim, vamos comentá-la. Essa é uma pintura de 98, que eu gosto muito e que ela foi a primeira pintura que eu consegui resolver assim numa grande dimensão, né, e com uma espécie de padrão, né, com um ornamento. Pela primeira vez eu tive essa impressão de que isso podia funcionar e a partir daí todas as outras grandes que eu fiz, elas meio que foram meio uma tentativa de seguir nesse caminho. Acho que isso é meio um sonho que eu tive, que as plantas brotavam de dentro da minha boca. E tem um aspecto também arquitetônico que depois foi aparecer em outras pinturas. Uma estrutura que tem uma geometria e uma maneira de compor que parece muito as pinturas japonesas, né, antigas, assim. E usando já as jabuticabas com padrão e caixa de som, e tinha muito, por exemplo, as sementes, tinha coisas acontecendo em movimento, a representação do movimento, né? Que, se você for ver, lá tem aquela semente onde você tem uma tampa que cai, aí as sementes estão caindo, sabe? Era todo um ciclo, sei lá, uma ideia de continuidade da natureza, de prolongação da vida e, sabe, sei lá,
Acho que essa ideia, né, da continuidade é muito importante. Aqui algumas técnicas, né, como os marmorizados, o rolinho, que é uma repetição de padrões que aparecem, principalmente no fundo das obras aqui dessa sala. Elas falam dessa contaminação, né, que une todas as coisas, ainda que sem tirar as singularidades, né, de cada parte, né, desses grandes emaranhados de vida. E é por isso também que esse núcleo ele reúne trabalhos como essa versão uma monotipia da série Macunaíma, que tem, enfim, se projeta de fato, né, para fora do mundo, enfim, se relaciona, rompe, né, essa barreira do dentro e fora, o que é imagem, o que é real, né, enfim, coloca essas coisas em justaposição, borra um pouco essas fronteiras. E vocês vão reparar também que esse desejo de juntar, né, o eu e a paisagem também aparece, inclusive, nas molduras das obras, né, esse vazamento completo, né, para o mundo, né, que toma as molduras e as considera tão obra, né, quanto o papel, enfim, que elas protegem. Aqui tem trabalhos do Shelpa Ferro. Eu tenho também um grupo que faz instalações sonoras com 2 amigos, que é o Sérgio Meckler e o Barrão, que são artistas também. E a gente faz instalações sonoras, trabalhamos juntos, né? Não tem autoria, a autoria é do Shelpa Ferro. Então esse é um trabalho que a gente fez, nem sei quando foi isso, tem muito tempo. Tem uns 30, o Shelpa Ferro vai fazer 30 anos esse ano, então deve ter pelo menos uns 25 anos. E aquele outro galho ali, que também é um trabalho do Shelpa Ferro. Ele chacoalha essas sementes e a semente faz um barulhinho, como se fosse uma chuva, assim. E esse aqui, ele é um oscilador de frequência que é ligado ao amplificador e ligado nessa caixa. E aí, conforme você vai mexendo no oscilador, aqui nessa cumbuquinha de acrílico, a gente coloca um líquido escuro, né? Por acaso foi café que a gente colocou, mas é só para dar para ver o efeito da variação do som, né? Segundo o Arnaldo Antunes, são os efeitos físicos dos timbres, né? Que eu achei uma definição linda, né? Muito clara do que é. E, ao mesmo tempo, ele está super ligado aos efeitos óticos, né? Que eu também sou muito ligado nesses efeitos óticos, como nessa pintura aqui, né? Era um vídeo e aí a minha câmera começou a dar uns defeitos, umas pixeladas assim. E aí depois eu usei esse defeito em vários outros trabalhos. Aí aqui é uma pintura reflexiva onde aparecem esses defeitos. Então, eu vou me aproveitando dos erros. Eu acho que o trabalho acontece no erro, sabe, na observação do processo. E você pode muito facilmente se acomodar numa situação e o erro te salva dessa acomodação, né? O que eu gostaria de dizer sobre a exposição toda é que eu fiquei muito surpreso, são muitos anos de trabalho, né? E é muito surpreendente ver tudo junto. Durante muito tempo trabalhei num ateliê que era pequeno, que cabia eu tinha uma parede grande onde eu fiz a maioria das pinturas grandes e não tinha muito recuo. Então eu nunca consegui ver os trabalhos todos juntos. Eu sempre via um, depois via outro. Eles iam saindo e eu para a galeria e eu não tinha a ideia do conjunto todo. E aí quando eu vi a exposição aqui, eu fiquei muito surpreso de ter, sei lá, muitos anos se passaram e a quantidade de trabalhos que tem. E que é uma pequena parte do que eu produzi. Mas o que eu fiquei mais impressionado é com a variedade das coisas. E eu não tenho, enquanto você vai fazendo, você não tem muita noção das semelhanças e nem das diferenças entre eles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu senti muito confortável e entendi a coerência, sabe? Eu vi que cada trabalho, se você for ver, tem já um pensamento, tem uma coisa que aparece no outro, que eu não acho que eu sou tão coerente quanto eu pareço ser aqui, sabe?